No vídeo anterior, nós falávamos sobre a importância de exercermos o nosso juízo crítico para com os pensamentos que se mostram como sendo verdades, porque hoje eles podem ser apenas alvo de algum debate, mas se eles permanecerem, amanhã já se tornarão pressuposições para novas verdades que serão colocadas ou novas hipóteses. Então, hoje, talvez essas verdades apareçam como hipóteses, amanhã se tornam verdades e serão fundamentos para novas hipóteses. E eu disse que as hipóteses de hoje poderão se tornar as teorias de amanhã e as suas leis do pensamento e da moral. Então, neste caso, estarão acima de qualquer suspeita e discussão, porque tornaram-se verdade. A ciência, ela é com muita frequência um refinamento das observações cotidianas, como bem escreveu Nancy Pearce. A questão importante é o que aceitamos como premissa básica, pois são elas que moldam tudo o que vem depois. E, de fato, a partir de certas pressuposições, nós já nem sequer discutimos aquilo que vem depois, porque, por vezes, nós nem sequer percebemos aquelas pressuposições. Então, devemos entender que o homem ele não é a medida de todas as coisas, como queria Protágora e os renascentistas mais tarde, ao revisitarem a sua frase. Todavia, isto não significa a admissão de falta de referencial. Nós já falamos que todos temos nossos pressupostos, e é óbvio isso. Nós também temos um referencial, mas o nosso referencial não é o homem. O homem não é o padrão, o cânon da verdade. Para nós, o grande referencial é Jesus Cristo. Ele, de fato, é a medida de todas as coisas. Ele, de fato, é o cânon da verdade. E, portanto, de toda avaliação que fizermos da realidade que nos circunda. Os bereanos tinham um padrão de verdade. Eles criam na existência da verdade e em sua acessibilidade. Por isso que eles examinaram o que Paulo dizia à luz das Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. Eles tinham um padrão, ou seja, aquilo que é dito é interessante, eles recebem com avidez, mas eles têm um padrão de verdade. E o padrão deles era o Antigo Testamento. E eu vou submeter aquilo que eu estou ouvindo a esse padrão. Se nós não tivermos um padrão ou um referencial teórico claro, como poderemos analisar de modo coerente a realidade? Sem referências, tudo é possível dentro de um quadro interpretativo forjado conforme as circunstâncias e meus interesses. E devemos entender sempre que nós não temos saída quanto a isso. Todo o absoluto envolve antíteses. Como sempre, eu reafirmo, todo dizer sim envolve um dizer não. Talvez, mesmo para nós cristãos, esteja faltando hoje, ainda que não de hoje, um pensamento cristão, uma mente cativa a Cristo que nos propicie o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. Tornemos a orientação de Paulo. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Bom, ponderar aqui, a palavra ponderar, o verbo noel, tem o sentido de atentar, compreender, pensar, entender. Olha, reflita sobre isso, pense sobre isso, avalie isso, o que acabo de dizer, porque o Senhor, e ele usa a palavra assim, o Kyrios, né? O Senhor te dará compreensão. A palavra sínesis é a palavra que tem o sentido de entendimento, inteligência, discernimento. O Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, ele te dará esse entendimento em todas as coisas. Paulo instrui a Timóteo no sentido de que ele reflita sobre o que o apóstolo escreveu, buscando a compreensão no Senhor. Portanto, nós devemos entender que pensamento e oração caminham juntos. Contrariamente, a ausência de oração determinará de forma trágica a morte de toda a nossa vitalidade espiritual. Nós não podemos separar uma coisa da outra. E eu concordo com Lloyd Jones quando ele diz em um dos seus livros que a oração é uma batalha intensa, é uma luta. Não é uma coisa tão simples como pode parecer.
nós encontramos, digo eu, vários impedimentos internos e externos no que diz respeito à oração. Então precisamos pensar e orar. A oração deve guiar o nosso pensamento. O nosso pensamento deve dirigir, fortalecer as nossas orações. Nós não podemos excluir Deus de nossas pesquisas. É preciso que não permitamos que a nossa fé nos afaste de uma pesquisa séria. Repare aqui, não há antagonismo, pelo contrário. Pesquise intensamente, ardorosamente. Se valha de todos os elementos possíveis para se aproximar o máximo possível de uma verdade, de uma compreensão mais completa daquilo que você estuda. Mas não deixe de orar a Deus. Ore intensamente a Deus e não deixe de pesquisar. A nossa fé deve ser o transpirar de nossa teologia. Craig escreveu recentemente: a fé cristã não é uma fé apática, uma fé de cérebros mortos, mas uma fé viva e inquiridora. Como Anselmo afirmou, a nossa fé é uma fé que busca entendimento. Por isso, digo eu, a nossa fé nunca pode ser algo ocioso. A nossa fé é uma fé ativa e comprometida. Devemos, portanto, pensar sobre o pensar, rogando a Deus a sua iluminação. Pensar sobre o pensar, como eu disse em um outro vídeo, as coisas não se mostram tão claramente sempre a nós. Temos que pensar sobre o pensar, porque também nós muitas vezes gostamos do que pensamos. E aí está a armadilha. Se eu gosto do que eu penso, talvez eu não precise avaliar muito o que eu penso. Penso eu. As nossas mãos devem ser agentes daquilo que, por graça, temos percebido. E Deus mesmo, por graça, nos dará discernimento sobre todas as coisas. Pense sobre isso. Ore e persevere em orar a respeito. Sem a palavra de Deus, nenhuma ciência ou mesmo arte, nem mesmo a junção de todas as ciências e o idealismo da arte conseguem apresentar um quadro completo do significado do homem e da vida. Somente por meio da revelação de Deus, o nosso Criador, podemos ter uma visão clara e abrangente do significado da vida, do homem, do tempo e da eternidade. O salmista relata a sua abençoada prática. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação, né? Consideração, perscrutação, cogitação. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito. Repare, volta a palavra meditar, considerar. Porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente, aqui é a palavra importante, prudente, para alguém que tem discernimento. Sou mais prudente, tenho mais discernimento que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o meu caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Deus nos guia e aponta o caminho para nós. Eu li do Salmo 119, do verso 97 ao verso 102. Então, aquilo sobre o que meditamos normalmente molda a nossa perspectiva da realidade e o nosso comportamento. É preciso que meditemos na palavra de Deus. O salmista meditava nesta palavra. O meditar na palavra e nos feitos de Deus é uma prática abençoadora pelo fato de ocupar nossas mentes e corações, o que realmente importa. Paremos por aqui hoje esse vídeo. Meditemos na palavra. Buscamos discernimento em Deus. Oremos a Deus pedindo que Ele nos dê clareza, que Ele nos dê uma compreensão adequada e que nos conduza a uma atitude correta para com a sua palavra. Deus nos guarde, nos ilumine e nos abençoe. Amém.